Olá pessoal, bora começar mais um episódio, o 10º episódio do Entreliçados. Presença ilustre hoje do engenheiro civil Cantimiro Melo Martins, aquele que é empresário, engenheiro civil e aquele que preocupa com a nossa classe, o cara que mais preocupa com a nossa classe, dos engenheiros, dos agrônomos. É esse cara aqui. Presidente da associação. Presidente da Associação de Engenheiros e Agrônomos. Agrônomos. Já tá aí. Já tá enrolando a língua. Agrônomos de Jataí. Daquela outra entidade lá, me ajuda. É o Codeja. Participante do Codeja. Conselho de E Desenvolvimento. ele vai falar as outras atribuições que ele tem com a nossa sociedade. É isso aí, né? Olá, meu amigo. Boa noite, meus amigos. Até que enfim, né? A gente conseguiu vir. Tantos convites aí que a gente veio protelando, mas agora a gente tá aí. Tá aqui. Tá aí, João. Vai lá, solta a sua pergunta, já que você tá com ela aí. Vai apresentar o meu Não vou irmão apresentar aqui. ninguém, não. Não, hoje acabou. Já todo mundo já conhece nós. Aqui Zé Vitor, eu, Bruno Poliaga, aqui é o Matheus, irmão desse daqui, o gestão de verde, pra ficar mais de uniforme. parecido, de uniforme. Eu esqueci o uniforme, errei, não era isso. No grupo não avisou lá, né? Mas e aí, senhor Cantimiro? Deixa eu soltar primeiro, Não, né? não, Deixa eu pode, deixa eu pode. soltar. Já que temos dois integrantes aqui no... DJ Tesoura. Já que temos dois integrantes aqui nessa mesa retangular, conta essa história do Brunão aí como um estagiário. Rapaz, Porque conta o não. Bruno conta só as metades. Não, Conta Bruno, não, amor. Vai me passar vergonha demais aqui agora. Brunão Vai começar já com essa mesmo? Toma, na lata já. 2004. É mesmo? 2004, Cantimiro. Tem tempo, hein? Não lembro mais, não. 2004. 2004 tá longe demais pra minha memória já. A Construtop já existia, né? Já desde 2000. Na verdade, de 99 a gente já 99? tinha Construtop. Se não me engano, você formou em 98. 98. Você formou em 98, porque o gráfico você formou em 98. O Thiago Vilela entrou em 98. Nós somos da mesma faculdade. Esse já é do E mesmo aí ele grupo. formou em 2004. 3 ou 4? 3, eu acho. Eu entrei em 2002. Saí em 7. E aí eu perdi já os que entrou em 7 e saiu. Aí eu já não acompanhei os jataienses que estudaram na Unesp de Ilha Solteira. Muita gente. Na minha época mesmo, acho que fomos uns 4 ou 5 também, só no mesmo ano aí. O Luciano e o irmão dele, você nem conhece. Mudaram para Brasília, nem voltaram para cá. O Chechel. O Rogério era para ter ido para lá, foi para Ouro Preto. Quem mais? Tinha mais gente, não lembro não. Mas tinha um Rogério na nossa época lá, mas eu nunca mais vi esse cara. Ah, o Rogério O Goulart. que foi feito dele? Irmão do Nelson Goulart, que era da locadora aqui, ó. Ah. Do... Mas ele mora em Jataí? Não, mora lá até hoje. Casou, Casou lá e não voltou. a esposa dele mexe com a farmácia lá, ele trabalha com engenharia por lá. Tá fugindo da pergunta aí, hein? Não, mas eu vou falar, ele não tá lembrando. Enquanto ele vai lembrando, eu vou ajudar ele a lembrar. Uma vez, no estágio, o Cantimiro falou: bora ali numa obra. Falei: vambora, vamos lá. Aí chegou, era na construção do Hotel Bom Sucesso. Ora. Naquela época lá. Aí, tá. Então, beleza, põe o capacete aí e vamos subir. Do galpão ali ou do Não, do hotel hotel. mesmo, né? hotel mesmo? Eu acho que era... Aquela primeira parte que entra ali. a primeira parte, eu acho, do hotel. O hotel, lá embaixo, todo ele a gente fez de estrutura pré-moldada que nós desenvolvemos aqui na época. Então, era isso. E aí, o Cantimiro falou: vem cá. Eu ficava lá mais, era lendo os livros de concreto. Você trouxe ele aí, de concreto pré-moldado? Não. Um azul, da capa azul. Falou: fica estudando aí, porque você tá no segundo ano, tem que estudar. Aí eu ficava lá, de vez em quando eu chamava pra ir pra uma obra. Aí chegou lá, bicho, primeira vez que eu subi numa laje, antes dela concretar. Perninha tremendo aqui. Perninha tremendo, meu amigo. E ele, toda a vida, foi envolvido com negócio de parapente, não sei o quê. Parapente mesmo, né? E aí ele tava no chão.
E eu subi, rapaz, naquela laje. Falava, mas... E via nele andar, né? Mas vê, esse bicho tá doido. Ele vai andar em cima desse ferrinho? É treliçado? Treliçado, meu amigo. Com isopor e lugar sem isopor. Do mesmo jeito que ele tocava. Pulando levinho, né? Só falou, ó, você não pisa no isopor, não. Senão você vai lá pra baixo. E eu fui. Aquele capacete com a jugular mal amarrada, já bateu um vento assim, vum, já jogou meu capacete lá embaixo. Ele sempre foi maiorzinho um pouco assim, né? E eu, magrelinho, eu nasci dentro de fábrica de pré-moldado, andava em cima de laje a vida inteira. Eu ando em cima de laje o tempo inteiro. Já é um teste que esse caboclo tá fazendo comigo, mas eu vou andar nesse trem. Andei naquela... O capacete eu já larguei. Falei, não, fica com esse trem aí. E já foi mandar naquela lá. Em vez de capacete, me dá um paraquedas, César. Paraquedas, um cinto, alguma coisa. Ai, a coisa mais engraçada que eu lembro daquela época foi isso, rapaz. Foi subir naquela laje lá. Falei, bicho. Pô. Depois que eu subi naquela laje também, eu já nunca mais tive medo de subir em laje, lugar de altura assim. Pouca altura, né? Se for muita altura, ainda tenho medo, assim. Cara, quando eu fiz. Eu sou técnico de edificações. E aos 16 anos eu fui estagiar lá no Rio Paraíso lá. Subia lá em cima da caixa d'água lá. Dava 45 metros de altura. E eu tinha vertigem, morria de medo. Ah, você já teve então isso? Pô, logo, e meu amigo lá, sabe que isso era de nascer uma das minhas atribuições lá era testar cada uma das cerâmicas que tinha naquele prédio, que é revestido de cerâmica. Então eu ficava no balancinho amarrado assim de segurança, batendo no ferrinho, pra ver se tava oca. Uma por uma. O vento batia naquilo, levava pra fora assim. Eu sonhava que eu tava caindo daquele prédio todo dia. Nossa. A última coisa que eu imaginei que eu ia conseguir fazer era voar de parapente, que eu morria de medo de altura. E, cara, foi de boa, foi diferente demais. Mas você achou pelo menos uma cerâmica oca pra compensar o medo? De vez em quando achar. Muito raro, mas achou. E nunca... Você vê aquele prédio não solta cerâmica. Quase todo prédio que é revestido de cerâmica solta. Aquele lá não solta. Testei uma por uma. Atestado e confirmado, né? E o problema maior para essa cerâmica, você acha que é rejunte ou uma argamassa de assentamento mesmo? Vamos entrar na técnica. Vai muito do substrato. Substrato, a argamassa tem que ser adequada, né? A cerâmica era Portobello, toda aquela cerâmica lá é Portobello, então acho que com isso tem qualidade da cerâmica também para isso, né? Enfim, o negócio lá ficou bom. Não soltou, não. Cantimiro, mas me conta, o que fez você ser o defensor da nossa classe, dos engenheiros e agrônomos, né? Que eu vejo que a sua bandeira está sempre levantada nesse sentido de querer o melhor para a nossa classe, né? Praticamente, você fundou a Associação de Engenheiros e Agrônomos de Jataí. Não, como é que foi essa história? A associação era a Associação de Agrônomos. Eles eram fortes, era organizado. Tiveram até um clubinho ali em frente o cemitério que tem lá em cima. Bom Pastor. É Bom Pastor. Eles eram organizados, era bem assíduo o pessoal. E com o tempo ela ficou parada. E os engenheiros mais velhos sempre queriam montar uma associação de engenheiros. O que aconteceu? Algum tempo atrás aí montaram uma associação de engenheiros. E aí ela ficou muito parada e perderam o documento dela. E o cartório não deixou montar uma outra associação de engenheiros, porque toda vez que chegava com um documento, não, que já tem associação de engenheiros. E aí, para regularizar ela, tem que pegar de 1.800 e bolinha e fazer documentação dela lá ano a ano para regularizar. Pra regularizar. E aí... que esses caras... Vamos deixar eles aqui, que fica de burburinho aqui, fica atrapalhando a nossa conversa. Tô falando pro cara, tá botar cerveja pro convidado. Mas não fala, você não fala. Tô tentando não atrapalhar o raciocínio. Taca a cerveja no convidado que ele fala mais.
Hoje nós tá de degas, né? Essa foi engraçada. Meu Deus. Você fica aí Desculpa, cutucando cara, atrás só de abre mim na aqui. boca. Voltando lá na associação que estava abandonada lá. E aí o pessoal, principalmente o Calil, sempre tomou muita frente, querendo, não, a gente precisa montar, precisa juntar essa turma, porque realmente, depois eu falo o porquê da gente estimular isso, né? E aí surgiu a ideia lá, acho que até um agrônomo que estava lá na época falou, tem essa associação lá, vamos tentar fazer eles. E aí a gente foi atrás dos agrônomos, eles falaram, é bom que vocês colocam ela para regularizar, porque essas entidades ficam paradas, fica gerando custo e problema que você tem que informar a receita do estado dela. E aí a gente fez isso, e gastamos uma nota para regularizar ela, né? Ia juntando galera, pondo dinheiro e tal, e até a gente conseguir regularizar ela. Hoje ela está regular, né? E aí a gente mudou de Associação de Engenheiros Agrônomos, que é a mesma sigla, a EAJA, para Engenheiros e Agrônomos. Apesar de que agronomia é uma engenharia, né? Então é redundante, assim como o CREA, que para não mudar o nome de Conselho de Engenharia e Arquitetura, né? Ficou Engenharia e Agronomia, mas é redundante, porque agrônomo é engenheiro, assim como nós todos somos. Né? E aí, por que mexer com isso? Primeiro, cara, eu acho que o engenheiro é a ferramenta mais poderosa que tem na sociedade. Eu sempre acreditei isso. Nós fomos treinados e habilitados a desenvolver papel de planejamento, de orçamento, de negociação, né? De lidar com a matemática. Então, para nós temos uma condição de olhar a coisa por um espectro mais amplo. Qualquer coisa que a gente se meter a fazer, se a gente estudar, a gente vai dar conta de fazer. Né? Tirando da nossa formação a medicina, né, eu acho que até o direito, né, a gente consegue estudar lá e fazer o resto. O né? cara aqui, ó, do direito. Direito, rapaz, eu não mexo com direito. Qualquer profissão precisa de uma estrutura para se realizar. Difícil que tem de todos, inclusive mais difícil que medicina, chama-se engenharia elétrica. Esse é brabo mesmo, hein? Lá dentro da faculdade Ilha Solteira, nós tínhamos um colega de engenharia elétrica que foi o melhor aluno que teve naquela faculdade até aquela época. E assim, a gente via o cara estudar quase que 24 horas por dia, um cara muito simples, o Celso, lá de Goiânia. E lá, a porta da minha casa parecia uma romaria, a galera indo pra lá pra ensinar a fazer as coisas pra estudar pra prova, né? Maria, bom. Cara, e o que a gente vê lá de cálculo, né, na engenharia, parece que aquilo foi feito para atender a engenharia elétrica, porque tudo eles usam muito cálculo diferencial integral para resolver tudo. Nós usamos em coisas mais específicas e algumas formulações que a gente dá uma ajeitada para ficar mais fácil, e eles têm que usar o tempo todo. A gente é mais voltado para a física, né? Tanto para matemática. Eles também, a física da parte de elétrica, né? Eu fico com a sensação de que a matemática teve que pedalar para dar conta de resolver os problemas da engenharia elétrica. Eu fico com aquela sensação. Então, eu tenho para mim que é um dos cursos mais difíceis que tem, é o de engenharia elétrica. Então, como eu havia falado, eu penso que o engenheiro é um profissional com condição de estar em todos os lugares resolvendo praticamente todo tipo de problema, né? Eu conheço gente que está em toda a área. Teve uma época quando a gente formou ali no fim dos anos 90, né? Já começando os anos 2000, nos anos 80 a engenharia teve muito em baixa, né? E aí o pessoal de engenharia ia trabalhar em banco. Muita gente foi para banco porque e ficou muito bem,
né? Se deram bem. Se deram bem. Hoje em dia é Uber, né? Hoje é Uber. Infelizmente não era de rir, não, mas. Vai ter que dar uma quebrada. Mas é assim. É triste, mas é pura verdade. Vai muito do perfil, porque é igual eu tô falando. Quando Dá você para quer- fazer engenharia e não estar em engenharia, porque você tem uma ferramenta poderosa para fazer muita coisa, cara. Qualquer coisa. Coisa. Planejamento, tudo que você vai fazer na vida precisa de planejamento, né? De orçamento. E qual que é o gargalo hoje, o Cantimiro? Qual que é o problema que você vê assim maior da nossa classe dos engenheiros? O que a gente precisa fomentar? Onde é que nós estamos falta, né? nós estamos mal? Onde é que a gente está mais precisando se associar, se unir para melhorar? Em que sentido? Como é que você vê isso? Bruno, justamente participação, né? É o que mais falta para a gente hoje, é participação, e a gente parar de enxergar o engenheiro, o colega, como concorrente. Rival, né? Como concorrente, nós somos colegas. E aí a gente tem que fazer igual as outras profissões, né? Espírito de corpo, corporativismo, a gente trabalhar a moçada que está chegando no mercado, a gente explicar o que é, como que não é. Você viu a hora que eu te liguei hoje? Falei, que eu te mandei mensagem, tô louco pra ir, porque aconteceu um negócio aqui que eu quero falar no podcast hoje. O bicho tava nervoso. Eu falei, não, mas você vai com calma, porque lá é lugar de polêmica, mas é lugar também de descontração. Não, vai comer. Vou até dar mais um tira-gosto aqui pra ele ir devagar, não é assim não. Mas As polêmicas começam agora. Inclusive as polêmicas começam com o daqui. Matheus, né? Felizmente ou infelizmente. Mas continua aí, Cantinho. Pode... Depois que você Solta comer, o verbo. você pode soltar o verbo. Pode, cara. Não com fome. Com fome você não... Chega num negócio. Antes dele continuar que ele tá comendo ali, falando cerveja aí, pô. Aqui, ó. Quem é que patrocinou essa cerveja aqui pra nós, Cantimiro? Essa cerveja aí é a cerveja do Degas, a feita em Jataí, cerveja artesanal, de primeiríssima. Eu fiz curso técnico de cerveja. Eu poderia até assinar por uma cervejaria. Então, Se eu tivesse. então você conhece do Eu faço do cerveja em casa já também, e eu fui fazer um curso de técnico lá em Rio Verde com o Leonardo. Os professores ficavam parados ouvindo o Leonardo falar de fermentação, manja de tudo que é cerveja, é o Leonardo. Já fui lá É o na cara. fábrica dele lá e ele atende a gente com o maior prazer e mostra Ele a fábrica adora tudo falar disso aí. E fala Porque- de todos os processos. Ué, seria um bacana a gente ir lá. Pode. já Cara, lá deixa tem, no ar, tem já deixa no ar. engenharia de todo jeito lá. Então, assim, É aqui na cidade? ele vai construir agora uma ampliação, né? Vai construir uma fábrica. Lá mesmo? Ou no... Não, em outro ele lugar, no Cirineu França. isso, conseguiu uma área, e vai fazer Rapaz, hoje tem comida dele, hein? Uau, olha só. Que é isso, Hoje velho? Esse podcast. Você só porque o Cantimiro vê que o negócio tá assim, ajeitado desse Deixa eu tanto. falar. No podcast do Arthur, ele falou: o cara falou que fazer podcast 40 minutos não tem jeito. Adivinha quem que é que falou de 40 minutos? Só que o meu não é 40, não, o meu é 3 horas. Não, tem que Aí, ó, Questão de falou cerveja que 40 eu trouxe de minutos. comida. E tem história demais. cerveja e comida História tem. demais. História Mas tem, né? não deixa o povo te cortar aí não, Cantimiro. Você ia tocar no assunto aí que você tava intrigado hoje. Ó, olha só. Puta. É porque a gente tem mania de trabalhar de graça. Engenheiro não tem essa bobeira de trabalhar de graça. O que é trabalhar de graça? Um orçamento que a gente faz é de graça. Orçamento de padaria. Não tá na prateleira. Ah, não, isso aqui tá lá o preço anotado. É um serviço técnico. Você gasta horas e horas para fazer um orçamento. E nós somos vendedor de horas. Cada minuto nosso tá contando no aluguel que o engenheiro tem para pagar, no software dele que custa 10, 12, 15 pau, no carro dele que ele tem parcela para pagar, no supermercado. Então, assim, como todo mundo, né? Mas nós também temos as ferramentas que custam caro.
né? As nossas graduações são muito caras, é 20 anos com a bunda colada numa carteira, mas especializações e por aí vai, e livro, então nós não... Tem alguns livros ali que você trouxe para mostrar para nós ali. Um deles até tem a ver com isso que eu tô falando. É de graça para comprar esse livro, Cantimiro? E assim, de graça e é só fazer o upload para sua cabeça que ele entra. E esse aqui tem a ver com o que eu tô falando, que quando eu tava fazendo administração de empresa, eu tive oportunidade de ir na palestra do N. Padilha. A gente trouxe ele no ano passado, no ano retrasado, no evento que a gente fez, do Dia aí da Engenharia. Eu trouxe ele, que eu tinha ido numa palestra dele, e eu não sou muito atemporal, ruim de tempo, e ele, 2012 que eu vim aqui em Jataí. Então eu tava lá, na sua palestra, eu gostei demais. Ele tinha um livrinho que chamava 3 Minutos de Marketing, né? E eu fazendo administração aprendi muito mais marketing com ele do que no curso de administração. Falo isso tranquilo. Uma das coisas que ele falava, o cliente não é rei, não tem isso. E a história de qualidade máxima é balela, porque que qualidade que o cliente está disponível para pagar, né? Seria, por exemplo, ele tinha um ensaio que ele falava que você vai chegar num cliente e falar que vai ter uma broca de ouro para fazer o buraco, mas ele não está interessado na sua broca, ele está interessado no buraco, no furo na parede. Então, se vai fazer de ouro, não importa. O cliente quer o resultado, né, com o menor preço possível. Então, assim, qual qualidade ele está disponível para pagar, disposto a pagar. E hoje, voltando para isso aqui, né, e tem muito a ver com associação, aconteceu na semana passada e há 2 semanas atrás. Uma foi o pessoal do SESC que me ligou, me mandou um caderno de projeto lá, não sei o que, pau. Tem um serviço lá no clube do SESC, acho que um reservatório inferior lá, precisa de uma manutenção, pararás. Você pode ir lá para olhar, para apresentar o orçamento. E aí o Fernando, meu sócio, que já é macaco velho também, demais de prefeitura, de órgão público, falou: isso é para orçamento de referência. O que é orçamento de referência? Você vai lá fazer o serviço deles, que é fazer levantamento, fazer o orçamento, etc e tal, propor a solução, tudinho, e depois eles vão licitar a obra. Vão licitar a obra para concorrência vir, vai vir um louco lá de Goiânia que já abre e fecha uma gata toda hora, que ele vem aqui, compra no mercado aqui, não paga, né? Contrata gente aqui, não paga, não dá baixa, etc e tal, fecha aquela empresa e abre outra. É de prefeitura, você sabe como é que funciona isso lá. E aí, a gente lá morrendo de tanto orçamento para fazer, para tentar pegar a obra, ficar fazendo orçamento para quem tem condição de pagar a obra dessa, né? E hoje, de novo, há mais ou menos umas 2 semanas eu envolvido com o pessoal da OAB. A OAB queria fazer só uma salinha lá, pegar 2 salas que tem lá e transformar elas em 4 salas. É coisa simples, mas quando você fala de obra, qualquer coisa é muito dinheiro. Tudo custa. E aí tinha umas peles de vidro para fazer, enfim. Não tem nada simples que não custa dinheiro. Né? Não tem nada tão simples, né? Que não... E outra coisa, a gente tem uma mania de ficar querendo fazer coisa para ficar barato para os outros, sendo que quem vai morar, quem vai usar o armazém que eu faço não sou eu. Quem tem que pagar por aquele armazém é o produtor. E ele vai ficar 50 anos ganhando dinheiro com aquilo lá. Aí eu vou lá, tomo prejuízo, eu preciso pegar 10 obras para recuperar uma. Porque a margem de lucro numa obra, querendo ou não, é baixa, é pequena, você trabalha com um monte de risco, né? Então, e aí o pessoal da OAB na mesma situação. Mandou, eu fui lá, fiz orçamento, tudo, aí o próprio presidente da OAB aqui me pediu, vai lá, tal. Cheguei, mandei o orçamento, deu 40 mil reais, um serviço de nada, mas é o custo das...
eu não posso contratar isso aí porque acima de 15 mil eu preciso fazer edital para fazer uma licitação. Eu falei, não tem problema. Então eu estou te passando agora uma proposta de R$4.000, que é pelo serviço técnico que eu fiz para você de lá, te orientei qual que é a solução, o jeito que você me passou que queria, eu te falei que não dava certo por causa disso, daquilo. Fui lá umas 4 vezes lá na sede do AB, levei o pessoal para fazer orçamento. Minha engenheira Júlia ficou aqui no escritório fazendo orçamento aqui 3 dias seguidos, ligando, gastando, subia lá ela também com um profissional para levar para fazer orçamento. Então eu tive despesas. Então eu estou te passando a proposta de R$4.000, eu vou te apresentar um relatório base, um orçamento base, um relatório do que deve ser feito. E se vier até 3 empresas aqui para olhar a obra, eu posso acompanhar lá. Me proponho a isso e a RT do orçamento. Me responsabilizo por isso. Ah, mas a gente não combinou isso. Né? Eu falei, mas você também não combinou comigo que ia ter... Né? Eu falei... Para você se coloca no meu lugar e eu vou colocar no seu. Quem tinha que estar fazendo isso aqui era você. Você tinha que sair daí de Goiânia, você é engenheira contratada do AB. E eu sou presidente da Associação de Engenheiros e Agrônomos daqui. Eu defendo isso aqui o tempo inteiro, tá? Minhas mensagens de WhatsApp aqui eu te mostro. Eu defendo isso aqui o tempo inteiro. A gente precisa aprender a cobrar igual os advogados e os médicos fazem aí. Então, você está jogando contra a sua classe, é um serviço técnico. Ou você tinha que vir aqui fazer isso, ou você tinha que contratar alguém. Ah, então você tem razão. Então, no fim das contas, eu acho que a gente vai acabar não tendo o prejuízo. Eu não tenho o menor interesse de parar minha estrutura para ir lá fazer um orçamento desse. Não tem interesse. Mas já que fizemos, vou cobrar. Posso até não receber, mas que eu vou cobrar. Cantinho, então se até você, presidente, tá vendo? Até o presidente da associação passa por esses perrengues de... A gente tem que lutar com a mudança de cultura, né? Mas essa mudança de cultura começa na gente, né? Na gente. Começa na gente profissional. Se você põe o pé na parede, eu vou, não põe. O Zé Vitor vai, põe. O Matheus, não põe. Aí a gente não muda a situação, né? Serviço, a gente não muda o status que existe, né? Então, mas você acha que hoje esse é o maior problema que a gente enfrenta? Você acha que digamos que o maior problema a ser enfrentado é esse de preço nas coisas, de preço no serviço, igual o Matheus está falando, o que é a prostituição do serviço. Eu gosto dessa expressão. Eu não gosto muito dessa expressão, não. Eu acho que ele é mais grave. Mas assim, grave. Olha só, eu antes do Cantimiro falar aí o que ele acha que existe outras coisas, mas eu acho que a associação ela tem um trabalho muito árduo, muito difícil para mudar isso. Por quê? Porque nós acabamos de falar do engenheiro Uber. Cara, se você está na situação que você não está conseguindo colocação no mercado de trabalho, se você fez o ABC da gata, né, que estudou, você fez uma especialização, você luta todo dia, você encontra os pontos que você tem que melhorar e vai atrás e é um cara proativo, esforçado, e mesmo assim você não encontra um posicionamento, cara, e aí? E aí você vai dar um preço justo, mas não vai pegar o serviço. Porque veio outro e deu um preço mais barato. E aí? Você vai ficar sem serviço até quando? E o arroz com feijão que não vai entrar? Então, virou uma guerra. Essa mudança, eu digo que ela não é simples, não é o simples fato da gente falar, gente, vamos cobrar o preço justo. Tá, qual que é o preço justo? Aí falta a união, né? Falta a união para definir. Né? Definir assim,
trazer informação de como é que vai ser o preço justo. O preço justo para um serviço de um recém-formado não pode ser o preço justo para o cara que está há 20 anos no mercado. Bruno, assim, cara, eu fiz projeto também, é uma coisa que eu acho que todo profissional de engenharia deveria, pelo menos, tentar fazer. É fazer projeto e tocar obra. Daqui a um tempo ele vai seguir para um lado ou outro, mas é que eu acho que não dá para fazer um sem ter o outro. Né? Então, assim, e eu olho meus projetos hoje, os projetos que eu fazia, eu acho meus projetos medíocres. Né? Eram razoáveis tecnicamente. Né? Eu sabia que o que estava lá eu tinha segurança, fazia principalmente projeto estrutural. Eu tinha segurança de que aquilo estava legal, estava bem feito, mas a apresentação muito ruim. Né? E projeto é a comunicação que você tem que ser suficiente você mandar aquilo para a obra e se o cara fizer o que tá comunicado lá certinho, tá perfeito, né? Como o Bruno diz sempre, tem que fazer um projeto para uma criança de 6 anos. Exatamente. Aquilo que você falou outro dia aqui, é isso mesmo, tem que fazer isso. Então, assim, aí eu vejo que na verdade, o profissional precisa pegar as coisas de referência mesmo e estudar. Por exemplo, tem norma para desenho. Eu tive na escola técnica, né? Desenhei muito à mão. Cheguei na faculdade desenhando à mão e lá no meio do curso começou a ter AutoCAD. Eu sou do AutoCAD 12 e 14 ainda. Isso eu não conhecia, não sei o que é isso. Apanhei pra caramba, mas eu sabia desenhar, porque eu desenhava muito no curso de edificações. E tinha norma para desenho técnico. Né? Então tinha o tamanho da fonte, tudo certinho. Tanto que você pegar os projetos de antigamente, que a galera desenhava à mão, os projetos eram coisa mais linda do mundo, porque era feito à mão, parecia trabalho artístico, né? E realmente era um negócio artístico. Principalmente os projetos de arquitetura, que eles sim... inclusive rodou um projeto que passaram pra gente lá da catedral, na mão, cara. Show, né? Incrível. Se eu lembrar, eu vou colocar na edição aí pro pessoal dar uma olhada. E aí, enfim, falta isso também, né? Pra gente poder... E eu sou muito barrista, eu fico brigando, tem que contratar profissional que já tá aí. Tem gente aqui, quando não tem, eu ajudo a achar gente fora. Mas hoje nós temos gente aqui que faz praticamente tudo. Quando eu cheguei, o número de profissionais, como eu disse, nos anos 80, a engenharia estava muito embaixo, pouca gente. Hoje a gente tem, e com o advento das pós-graduação e dos cursos à distância, a galera se especializa aí. Nós temos gente que faz tudo. Gente boa mesmo. Então, assim, precisamos estar entre os melhores, usar os melhores de referência, e aí você começa a fazer aquilo que eu falei mais cedo. Nós somos vendedor de hora. Quanto tempo eu levo para fazer um negócio desse aqui? Tantas horas. Eu fiz investimento. Nós sabemos fazer orçamento, gente. Tá aqui, ó, o outro livrinho aqui inclusive, você não falou o nome desse livro vermelho aí? Do N. Padilha, esse aqui é o marketing para engenharia. Aqui, ó, administração do escritório. Que é você fazer o levantamento das despesas que você tem no escritório de engenharia, para você saber quanto custa a sua hora técnica. Deixa eu dar uma Esse é um grande erro do engenheiro, né? Você trabalhar com metro quadrado sempre. Pô, quando a gente pega preço que a galera tá cobrando fora e vem olhar pra JA, a gente passa vergonha. Aí você vê que você não tá cobrando direito. Ou também você não tá entregando direito o que você tá prometendo de coisa. Então, assim, é isso aí. E a gente precisa participar. Engenheiro não participa das coisas. Nós vivemos brigando com um tal de CREA. E eu te falo...
É uma guerra que nós só apanha. É a guerra que a gente só apanha porque a gente não participa. A gente não sabe o que é que eles estão cobrando. A gente está aqui reclamando, mas aí a gente não vai lá ver. Cara, não dá para ficar sem CREA. Se a gente ficar sem o CREA, nós estamos fodidos. Aí nós vamos começar a concorrer com servente na rua aí. Se então, tá ruim com ele, pior sem ele. Mas aí o que acontece? A gente tem que pular para dentro do CREA e falar... Cara, lá dentro com a associação, eles incentivam a associação, eles nos ajudam muito com patrocínio para as nossas coisas. É a gente que tem que falar o que a gente precisa, porque não é o papel dele como autarquia tá fazendo... o CREA não faz nada para o engenheiro. Realmente, não é o papel dele. O negócio dele é fiscalizador, né? Fiscalizador. É um órgão fiscalizador. A função dele é essa. Então, que fiscalize direito e que nós saibamos. E o que a gente, como profissional, fica fazendo? Fica tentando burlar o CREA o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tentando... vamos ver se não paga. Canetinha de ouro, esse tipo de coisa. Vamos fazer essa obra aí e ver se eles não fiscalizam. Exatamente. Vamos emitir não. A gente tá jogando de bandido com a gente, cara. Não é por aí. Não é por aí. E essa é uma das coisas que nós discutimos no primeiro podcast, né? Que como unir esses benditos engenheiros. Essa é a questão, assim, que eu acho que é desafiadora demais. Nós temos uma missão aí muito difícil. E uma questão que eu já pensei, mas aí eu queria saber a sua visão. Se a gente, por exemplo, Sindicato da Construção Civil, acho que o Sinduscon tem uma tabela de referência para os honorários, né? A OAB tem os honorários mínimos lá. Não sei se é só mínimo, se tem média, máximo, como é que funciona. Mas eu já fui advogado que falou, infelizmente eu não posso te cobrar menos que isso, porque eu tenho que seguir a tabela do OAB. E se a gente seguisse, se a gente tivesse uma tabela da EAJA, infelizmente eu tenho que seguir a tabela da EAJA. Eu sou associado lá. Você acha que isso poderia funcionar? Você acha que esse é o caminho para resolver esse problema que nós estamos falando aqui? Específico. Então eu vou te falar, essa tabela já existe. Tem o Sindicato dos Engenheiros. O Sinduscon. Não, né? Sindicato dos Engenheiros. Dos Engenheiros. Tá lá uma tabela para tudo que você quiser. Tem, Goiás. Tem para qualquer serviço de engenharia, você vai lá para ver. Então já tem uma associação que é do estado. A gente tem a associação de Jataí, tem uma associação que é do estado que engloba isso. Esse é um sindicato lá, ele é estadual. É como se fosse uma associação estadual mesmo. Mas não tá tem, com então, sede em Goiânia. Uma associação, igual tem aqui a associação de Jataí, uma associação de Goiás. Seria sindicato. Sindicato dos Engenheiros, isso. Não é que tem que ser, porque foi criado assim já há algum tempo atrás e ele segue assim. Ele tem uma tabela, né? A gente pode divulgar. Essa tabela. Você acha que, né, a gente poderia, a EAJA, nós aqui, será que talvez fazendo esse papel de divulgação, porque tem, né? Igual tem lei também que nunca se aplica, né? Bruno. Será que seria a questão é divulgar? Tem outra vertente. Eu acho que pra mim, esse livro aqui até me deu uma luz pra falar isso aqui. Já deu luz? Não, li não, mas pelo texto aqui. Vamos ler rápido. Sério. Eu só fiz Será que a associação não ajudaria, por exemplo, o recém-formado que tá chegando hoje que talvez é uma das pessoas que cobra mais barato, que vende como que eu vou explicar isso? E sem agredir, né? Prostitui serviço. Agride, moço. Agride, mete a Aqui não tem filtro, não. É São Pauleira. Assim, eu tô afirmando isso, mas não tenho números pra falar isso de fato. Mas, por exemplo, cursos que a associação podia investir, talvez com o Brunão aqui, Sim. Pra mostrar, você tá orçando seu projeto errado, o horário, tem que orçar por hora, quanto você tá gastando sua hora, quanto custa sua hora. Aí entra a questão da participação que o Cantimiro tanto reclama. Entendeu? Abre o curso, gente, é gratuito, é bom, vem cá fazer. Vai 2. Vai 1,
Mas mete a faca também, talvez o pessoal. Não, mas aí não, ainda isso é de gratuito. Não vai, imagina se meter a faca. Gente, é assim, quando o Bruno falou do podcast, eu falei, cara, eu fiquei empolgadaço, porque eu já tava afim de fazer, eu falei pra ele, cara, eu tava afim de fazer, que bom que vocês tomaram frente, e eu assisto todos, eu adoro. Eu conversei com você ligou pra mim pra falar a respeito de alguma coisa do plano diretor. Aí eu falei, Cantimiro, eu tenho que te encontrar, porque eu tô com as ideias aqui. Já era. Bicho, perder as ideias, nossa, ó. Já ia furar seu olho. Porque no primeiro momento eu pensei da gente fazer mesmo esse podcast via Aja, né? Porque até hoje nós não levantamos R$1. Então, para poder bancar esse negócio, tem que ter uma grana, né? Enfim. E acabou que até deu uma parceria sem a gente ter combinado, né? Enfim, é muita ideia que a gente tem, muita coisa que dá para fazer, muita mesmo, muita coisa que dá para fazer pela associação, com a associação, através da associação e pela associação, pelo profissional. Mas é isso, é participação. Isso é que tá... Quando não tem Mas você acha que é a falta de promover? Não, é a falta do profissional falar assim, eu vou, eu quero participar, eu quero ir. Tem curso... Sabe por que o CREA não tá trazendo palestra mais? Porque ninguém vai. Não vai, gente, não vai. O pessoal não vai. Sabe quantas pessoas estão indo votar no presidente do CREA? Nossa, é isso. Mais ou menos isso. É assim com muito... Cara, por exemplo, a questão do CREA, eu fui saber dessa votação aí que vai ter esse ano pelo Bruno, por conta da comunicação que vocês tiveram. Eu mesmo não chegou em mim essa informação. É uma coisa assim, o CREA, os canais de comunicação dele hoje, eu também coloco assim, mas é porque lá de Goiânia que os caras estão lá e para comunicar com o pessoal que através da casa de engenharia é difícil, eles não têm. Então a associação para eles é tudo. Nós hoje, acho que do interior, a associação de Jataí, que está praticamente com 2 anos, 3 anos aí, é a maior do interior já, com pouca participação desse jeito. E tudo que a gente pede lá, eles correm para nos atender. Quando nós estamos lá com 130 pessoas que entrou lá no formulário lá e preencheu. Nós temos, eu não sei a conta que eu fiz, era 700 engenheiros em Jataí. Nossa Senhora. Civil? 700? Eu vou olhar, depois no intervalo eu dou uma olhadinha. Mas é gente pra caramba, sabe? Uhum. E você vê, e ainda assim eles estão dos mais animados com a gente. O Calil falou, quando o Calil chegou, perguntou quantas pessoas estão inscritas na associação. Na época eu falei, o Calil ainda tá 90. Ele, 90? Tá isso tudo mesmo? Cara, mas o que é isso? Você tá de parabéns. Eu falei, o que é isso, Calil? Mas não tem lógica. Não, você precisa ver. É porque o Calil já é de uma luta antiga que é muito pior que cara, isso, né? Eu fiquei com vergonha, bicho. Eu fico com vergonha, porque assim, a gente precisa, e nós, igual eu falo, cara, eu acredito o profissional de engenharia é o cara que é apto para fazer qualquer coisa. Tanto que dentro do Conselho de Desenvolvimento, que apareceu logo depois do começo da associação, as demandas lá todas são praticamente para a Associação de Engenheiros. A gente atua demais lá. Uhum. Então, eu até chamei a Andréa Macarini, que era secretária, para tá comigo lá dentro da associação para dividir, e porque ela conhece um pouco de administração, que ela é um profissional excelente, a gente vai me ajudar convidando demais. Ela para cá, tá devendo a resposta. Com certeza. Andréa Macarini, olha lá, hein? Tô esperando o joinha seu. Vai na Frank Zappa. Cantimiro, vou tirar uma dúvida. Não, só para concluir, peraí, esse assunto aqui. Cantimiro, então, eu tô vendo que o problema nosso, assim,
urgente, eminente e o que vai começar a resolver os outros problemas é a participação dos profissionais. Sem a participação, não, você fica de braço e pé e mão, tudo atado, né? Bruno, eu tô assim... tô lá presidente... Agora tá com o 3º mandato consecutivo, por que que eu tô... Porque ninguém quer. Até a galera que tô mudando o estatuto para diminuir, que veio lá da Associação de Agrônomos, tinha 9 cargos no negócio. Essa aí, essa mesmo? Essa aí. Essa aí, ó. Você tinha falado... Poxa. Frank Zappa aí. Aí, ó. Ah, tá. Tava lendo... Tá bem. Tava lendo... Corta. Ah, tava lendo... Veio aqui. Ele é que é o editor, mas você não vai cortar essa parte, não. Não, corta a cachaça, né? O bicho, né? Rapaz, você tá trincando, viu? Você quer que eu abra de novo? Você quer que eu abra? Melhor. Porque ela tá tudo Menos nervosa. E aí, Bruno, o que acontece? 2 anos lá pelejando, chama os engenheiros pra gente fazer a reunião, pra dar uma falada, não sei o que. Aí apareceu uma ideia lá, o Calil. Vamos fazer uma chopada lá no Recanto. Esse lá rapazinho lotou. aqui, ó, o único engenheiro que eu tinha contato, eu conversei com você há um tempo, acho que não tá saindo o microfone, né? Mas no dia eu falei, ô Bruno, você vai lá? Quem disse que o cara me respondeu? Aí eu falei, não responde o WhatsApp. Eu tava lá. Gostar antes, não. Você tava lá? Pois é, e aí foi o dia que a galera começou a participar, e aí tinha aquele grupo no WhatsApp, e aí a gente começou a movimentar lá. E aí a gente vai fazer outra agora para fazer essa confraternização e falar alguma coisa lá de associação, né? Eu praticamente estou sozinho na associação hoje, né? E o dia aí da engenharia vai ter? Vai ter. Ah, tá. Vai ter, a gente vai promover uns debates ainda esse ano das diferentes áreas. Quer fazer agronomia, civil, elétrica. Bom. A gente vai fazer uns debates aí. Até queria te perguntar uma coisa, porque eu não cheguei a entrar na associação ainda, porque recentemente, não sei se o Bruno chegou a comentar com você, eu mudei para Rio Verde agora. É isso que eu queria saber. Se tem uma associação lá, ou se a associação daqui também comunica com a de lá, porque eu não sei o que eu... Você é daqui, você esquece Não, lá. eu Você tá lá temporário, seu negócio é aqui, é a IAG. Eu tô na festa. Cara, sei. Excelente empresa. Aqui Rio Verde, ele é daqui, pô. Ela temporária. Lá tem uma associação lá, mas tá encostada, muito parada. Eu nem não sei quem que é o pessoal de lá, da associação de lá, não consegui ter contato com esse povo. Aliás, consegui, fui num evento lá uma vez e aí o presidente do CREC me falou, e o próprio presidente da associação, aqui tá tudo parado, o pessoal não participa. Então não é uma coisa só daqui. Cara, então... Eu acho triste. É triste porque nós, como engenheiros, cara, nós podemos... Nossa. Olha os livros, cuida dos livros. Só cuida dos livros, o resto deixa. O que é isso? Nada não. Nada não, tá tranquilo. Continua aí, continua. Não era. Então, cara, aí... Aí já voltou. Ele vai... Baixa a qualidade. Nós somos a ferramenta mais poderosa do mercado subutilizada, né? A gestão pública decide coisas muitas vezes. Nós aqui ainda estamos bem amparados, que nosso prefeito é um engenheiro, né? A pasta que talvez mais tenha demanda lá é um engenheiro muito experiente, muito competente, que é o Thales. Então tem um monte, o departamento técnico também muito estruturado. Então é uma cidade que já tem mais facilidade de não fazer tanta merda com engenharia. Mas tudo que decide a nossa volta aqui, a gente fica olhando e fala, não, mas isso não podia ser assim, isso tinha que ser diferente, tinha que ser de tal jeito. Mas a gente vai lá falar que jeito que é, a gente se coloca à disposição para debater, para trocar ideia,
para saber se é assim, ajudar, ô Thales, vamos... Nós somos só passageiros, ninguém é protagonista. Não, a gente só é reclamador. O brasileiro é foda para reclamar. Ele acha bom demais reclamar, mas ajudar não quer, não. Não estende uma mão. Não, então é isso que a gente tem que fazer, é se colocar à disposição para ajudar as coisas, para debater. E isso acaba nos expondo, né? Positivo e negativamente, mas nos expõe, né? Vira e mexe atualmente, o pessoal tá chamando sempre o Cantimiro, porque tá à frente dessas instituições aí, e porque a sociedade quer saber o que o técnico tem para falar. Eles confiam no técnico, eles precisam confiar e tem que confiar no técnico, mas o técnico se esconde. Eu acho que não sabe o valor que a gente tem. Então, a gente... É o problema disso. Então, quando você falou, a gente tem que fazer isso com o recém-formado, é o que eu mais prezo, é pegar a meninada recém-formada. Ano passado eu rodei em todas as faculdades aqui, né? Fui no IF, na UFJ, na UNA, falar de associação, falar de engenharia. Esse ano, o nosso colega... O Igor Simões? Igor Simões vai para as escolas fazer palestra para a meninada de terceiro ano, falar de engenharia. Ele é amigo meu de muito tempo. Nós estamos com esse projeto dentro da EAGE aí para falar de engenharia. Por quê? Vai ter mais concorrente? Que tenha concorrência de alto nível e que a galera já entra sabendo que engenharia aqui de fora nós temos uma associação, nós temos uma linha de conduta. E nós sobe a régua também. Claro! Exatamente. Nós estamos num nível que se aumentar a régua é melhor, porque aumenta a qualidade do serviço. Com certeza. Vocês tocou num ponto aí que eu queria comentar também, que é o seguinte, o mercado da construção civil, Cantimiro, ele vive muito de oscilações muito bruscas, eu acho. Muito altos e baixos. Com certeza. Assim, então isso daí, eu ministro algumas aulas na UNA lá e às vezes eu falo com os alunos. Falo, gente, calma que essas vacas magras vão passar. Também passam. Se preparem. As boas passam, mas as magras também. As vacas magras passam, vem as vacas gordas. Só que quando chegar a vaca gorda, você tem que estar preparado. Você tem que estar no jeito. Né? Não tem cavalo arriado. Do cavalo arriado. Quando ele passa uma vez, você tem que pular e vazar. Se você perder a oportunidade, você dança, né? E aí, então, assim, tem esse problema pra gente ver. Eu queria ver com você como é que a gente poderia, você já pensou nisso, né? Como é que a gente ameniza esse problema? Porque hoje, tem uma demanda para, sei lá, 500 engenheiros na nossa cidade e região. Quando der uma crise, vai precisar de 50. Depois vai precisar de 1000. Como é que o engenheiro tem que comportar para ele aguentar essas oscilações? O que é o que você recomenda para nós? Por que vai deixar de precisar de 500 para precisar de 50, sendo que o povo não vai parar de comer, o povo não vai parar de comprar, de andar de carro. A nossa população ainda está crescendo. Nós temos a maior problema de infraestrutura possível que você imaginar. Só na área de armazém de grãos, nós atendemos menos da metade da demanda de espaço para armazenamento. Imagina portos, rodovias, ferrovias para levar só esses grãos. Estou falando só nessa área aqui, né? Energia. Nessa parte de armazenamento, parece que os Estados Unidos dá um baile na gente de armazenamento. Com assim, certeza. Violento, Com né? certeza. A gente não está nem engatinhando ainda, nem da embrionário no armazenamento de grão. Está muito longe, né? Estamos falando só de uma área da... Então, assim... E nós estamos, principalmente nós aqui, né, estamos num lugar extremamente privilegiado, né, esse sudoeste goiano aqui, e Rio Verde vivendo aquele boom que, querendo ou não, reflete a quem já está aí, tanto que está trabalhando lá.
Inclusive, um foi hoje lá da É o segundo prefeitura. da prefeitura perde, viu? Esse aqui é o Pois é. primeiro, já hoje foi o outro. Eu tenho muito cliente de lá, eu faço muita obra para lá. Né? Porque Jataí é uma das cidades que já tem a maior capacidade de armazenamento de grãos do Brasil, porque aqui sempre investiu, os caras sempre investiu. Então, tá quase saturando, vamos dizer assim. Não tá nada, tem muita gente ainda que precisa de armazém, mas é uma das que tem muito. Então, Rio Verde, os produtores têm menos. Então, é isso que está acontecendo. Então, sim, tem épocas que estão muito mais aquecidas, que na verdade fazem atrair profissionais de fora. Vocês lembram na época do PAC, do governo Lula lá, que eles falam? Temos que importar engenheiro. Meu pai do céu, como assim? Tanto que tinha aqui, né? E aí incentivou-se até muita gente ir para as faculdades de engenharia, de abrir muitas faculdades de engenharia em cidades minúsculas, igual Iporá tem curso de engenharia, acho que até Mineiros deve ter. Mineiros tem também. Então, a Unifimes tem já um curso antigo. É, antigo. Nada em demérito em relação a isso, gente. Nem em Quirinópolis, né, faculdade à distância, nada de demérito em relação a isso. Mas é assim, chega a gente preocupar em relação à sustentabilidade do negócio daquilo pela demanda, né? E a estrutura também, né? Aí, eu tive em 2010 um problema sério com a minha empresa. Eu tive um problema de negociação. Eu fazia obra de subestação nas usinas de energia, principalmente da Brenco. E aí a WEG e a Odebrecht, que era dona daquelas usinas ali, eu tinha feito umas 5 subestações igualzinhas, resolveram brigar entre eles lá e me deixaram lá fazendo a obra e sem pagamento. Aquele trem me arrebentou em 2010. Fechei a minha empresa, parei a minha empresa e eu só vivia dentro de obra industrial. Falei, cara, o que eu vou fazer da vida agora? Porque ninguém me conhece aqui em Jataí. O povo daqui não me conhece, que eu só fico dentro de obra de indústria para lá, nesse povo. E por incrível que pareça, o meu canudo, minha profissão me salvou com o pé nas costas. Fui fazer projetinho, fui acompanhar a obra, e foi tranquilo, cara. Aí, essa área de armazém eu já gostava bastante. Eu chamei o meu atual sócio que formou comigo lá, que também estava numa situação ruim lá em São Luís, mas um profissional excelente, tecnicamente ele é 1000 vezes melhor que eu. Vamos vir para cá fazer projeto de armazém de grão? E começamos e os clientes começaram a falar, não, eu só vou fazer o projeto se você for tocar a obra. E aí eles começaram a bancar para a gente fazer a obra e a empresa voltou a ficar ativa de novo. Mas a profissão, você tem muita condição, cara, de não ter medo de passar fome com um curso de engenharia na mão. E não só, a questão que acho que ameniza isso daí também, Cantimiro, é a questão daquilo que você falou no começo lá. Ó. Se nos anos 80 os engenheiros foram tudo para os bancos, tudo foi abrir um comércio próprio, por quê? Porque o curso, né, os cursos de engenharia te dá uma base ampla para você atuar em vários segmentos. Então, assim, se na construção civil tiver vacas magras, mas tem um outro segmento que tá bombando, o agro não para, né? Cara. E aí você tem que ter jogo de cintura né? para navegar nessas ondas também, nessas marés altas e baixas aí, né? Eu fico olhando assim, tem hora que eu olho para dentro dessas fazendas gigantescas que a gente tem aí, eu vejo lá alguns gerentes são muito bons, gerentes nasceram ali dentro e tal. E eu fico imaginando, gente, se aqui fosse um engenheiro bom para tocar um negócio desse aqui. Pra onde que ia, né? Onde que... Então, eu fico olhando, dá vontade. Se o negócio já tá bombando. Dá vontade de se oferecer para ir trabalhar no negócio aqui, porque é legal, é um negócio que a gente tem uma visão ampla do negócio. E dá pra ver que tem muito lugar pra gente trampar, cara. Tem muita coisa pra fazer, muita mesmo. Principalmente o engenheiro civil.
O civil, então, ele é de todas as cadeiras, né? A gente, até excesso de coisa que a gente estuda ali, poderia, esses dias vocês estavam falando aqui, separar um pouco para especializar numa área. Seria interessante, mas, por outro lado, também te dá essa dinâmica de poder atuar em muita coisa. Só para exemplificar isso aí, por exemplo, na minha faculdade teve empreendedorismo, introdução a... Não é direito, mas uma administração. Introdução à administração. Então envolve uma camada de matérias na faculdade já que te introduz um pouco no mercado. Eu acho que a questão de você limitar não é boa, não. Mas você, de repente, ter um 6º ano da residência, né? Fazer uma comparação com o médico, né? O 6º ano para você se aprofundar pra nichar, né? Numa área. Eu acho que seria interessante. Talvez até mais um ano para fazer uma especialização de 2 anos, né? Em vez de você ter uma pós, você faz uma residência de engenharia pra uma área. Mas você pode hoje fazer uma pós, né? Só que é livre, né? Também. É livre hoje. E aí o médico, ele não tem muito... Até ele pode, acho que não fazer especialização, mas fica limitado, né? Fica só o... E é engraçado, é assim, hoje a gente tá vendo a meninada tá saindo da faculdade com 23, 24. Tá muito novo, cara. Dá pra ficar e aprender mais e ir pra dentro do... Nem que seja pra estagiar. Quando dentro você tá lá, você pensa que, nossa, mais um ano que eu vou ficar aqui. Ralação. Cara, hoje, né, eu fico pensando, gente, se eu tivesse ficado mais uns 2 anos, tava bom demais. Tava bom. Demais. Aprende, porque... As matérias que eu repeti foram as que eu mais aprendi. É ralado, né, bicho? As que eu reprovei, eu não tô dando pra nada. Só que eu passei direto, eu nem lembro mais. E é assim, a gente menospreza as coisas enquanto tá lá. Eu mesmo... Uma das matérias que eu não gostava de jeito, não lembro se era transporte, um negócio assim. E eu... Então era técnica de transporte com a Luzenira. Alguma coisa nesse sentido assim. E aí... O nome e sobrenome das professoras. Eu falo, pra que eu quero isso? Mas não foi ela, foi uma outra. Eu não lembro o que era, não. E o professor falou pra mim, você não sabe o que vai acontecer lá. Eu falei, não, mas essa sua aqui, pra mim... Não tem interesse, não vou seguir e tal. Ele reclamando que eu tava meio disperso na aula lá, e ele me chamou a atenção e eu falei essa besteira lá. E quando eu saí, das primeiras coisas que apareceu pra eu fazer, eu era muito ruim de falar em público, não tinha medo demais, foi dar aula aqui no IF na matéria desse cara. Na matéria específica que você não queria nem ver. E aí no outro dia você falando aqui de dar aula, tanto que cara, dar aula nos ensina a estudar de outra forma, a produtividade no estudar. E quando os caras te provocam... falou isso também, que ela aprende bastante. Aprende demais. Foi uma das melhores experiências para mim, foi dar aula, porque... ali na frente você tem que ter desenvoltura, que se você começar a titubear demais, você fica igual o professor dele lá de materiais de construção lá, de Ilha Solteira. Fica só. Você lembra o nome dele? Não vou lembrar agora. Ele é de Goiás, um professor de Goiás. Marco Louco. Ele é goiano? Olha só. E ele era, coitado, ele era... Ó, meus colegas da faculdade tudo acompanham o podcast aí. Pois sabendo os nomes, tudo que nós tá falando aqui. Conhece todo mundo. Pois é. Marco Louco. Falando nessa época de faculdade aí, tem uma... Só pra quebrar o gelo aí, conta um pouco sobre o Beethoven. O Beethoven. Rapaz. Quem era o Beethoven? Trabalhando de Léo Dias aí, né? Beethoven é a máquina quente. Dá 110, como é que eles me falam? Dá 102ª. Ele só tinha 3 marchas. Caralho. O Beethoven, a história é o seguinte: a gente ia pra Ilha Solteira, e daqui lá é 450 e poucos quilômetros. Só que de ônibus, velho, é uma epopeia. Nossa para num senhora. lugar, no outro, faz baldeação de madrugada, leva 10 horas de viagem. Era sofrido. Então a gente ia pra lá e ficava o semestre inteiro lá, porque
Você quase morria de preguiça de pegar essa viagem. Estrada ruim, cheia de buraco. Pois é, tudo fodido. E aí, lá no 3º ano de faculdade, meu pai ficou com dó e falou, não, vou te dar um carro. Falei, minha vida vai ficar boa demais agora. Aí chegou, na hora que eu vi o carro, era o Beethoven. Já veio batizado. Um Corcel 1, ano 75. E por que é chamado Beethoven? Porque ele diz que cada parada é um concerto. Rapaz, mas ele era novinho, bem arrumadinho. Ele fazia o maior sucesso lá. A galera curtia demais. Né? E aí, não, vamos comprar o carro pra você poder vir mais em Jataí, ver seus pais. Você ia, não voltava? Aí que eu fui pra frente, né? Andava pra dentro de São Paulo ali. Não... Ia e parava no meio do caminho. É, lógico. Pra que eu vou voltar? Ia e parava no meio do caminho, né? Vez em quando. Santa Fé do Sul era todo fim de Oxe. semana. Foi bom, hein? Foi uma liberdade aqui lá. Oh, falando sobre essa aí, eu curti essa também. A outra é mais amarga do que essa? Você achou mais? Aquela ali? Essa daqui é mais que aquela primeira, né? Mais melhor. Ah, Bruno. Você já fez a propaganda aí. Aí, ó. Já fez. Ilha Solteira é o polo universitário dos machos. Você conhece o Santa Alex? Fé do Sul. Aliás, conheço. Ele formou lá também, meu primo. Ele estagiou comigo lá também. Santa Fé do Sul É seu o polo primo? universitário. Família da Village. Feminino. Estagiou lá comigo. 60 ou 70 quilômetros? 60. Então, Juntava os tinha que dois, ir era... pra tinha que ir pra outro lugar, porque, rapaz, vocês Cantimiro conta. As minhas histórias, já nos anos 2000, é muito diferente desse cara aí, ó. Então, falando de engenharia, né? Tem que voltar pra casa, né? O negócio lá era feio, rapaz. O negócio lá era Nossa, triste. era Cara, aqui já tinha celular, já tinha tudo quanto é trem. Lá eu tinha que ligar Orelhão. Era no orelhão. 2004, sei lá, ainda era no orelhão. Aqui já tinha aquele celular. Como assim, tijolão. velho? Tijolão. Blueberryzão. É, e lá não. Lá o negócio era tijorola triste, rapaz. mesmo. O negócio Como era assim? feio. Como que lá era mais Ué, atrasado não que aqui? sei, cara. Era São Ali- Paulo, né? Mas Ali é muito Interior na do interior, divisa, né? cara. muito na Tem divisa, até muita pouco gente habitante, né? É divisa com o que lá? Mato Grosso do Sul, né? Só atravessou o rio já é Mato Grosso do Sul ali. A cidade é na beira do A rio. cidade que era para beirada. ser alojamento para construção da usina hidrelétrica de Ilha Solteira. E depois foi ficando, levou a faculdade. Virou cidade universitária. Aí, É. Mas é um polo fantástico, cara. É. Ó, eu passei É bom demais. passei na UFG e lá. Gostava. Eu lembro até hoje, eu tava em Goiânia fazendo matrícula pra UFG, aí cheguei lá, o povo me cobrou a matrícula, R$50. E aí o Roger, tava lá na casa da minha avó e o Rogério tentando me ligar que ele tava em Ouro Preto. E aí tinha acabado de sair o resultado do vestibular de Ilha Solteira, a gente tinha ido fazer prova em Brasília. E ele me ligando, falou, cara, sai o resultado lá e você foi aprovado. Você tem que ir lá, acho que fazer matrícula essa semana, uns 2 dias depois, 2 dias depois, eu saí de Goiânia lá, praticamente só passei aqui em casa e fui pra Ilha Solteira. Minha mãe foi comigo. Aí eu cheguei lá pra fazer matrícula, quanto que é? Não, aqui você não paga matrícula não. E tem outra, se você tiver carência comprovada, aliás, aqui você tem o alojamento, eu morei no alojamento lá, 2 anos. Morou? Morei no alojamento quase 3 anos lá. Aqui você vai morar no alojamento, você não vai pagar para morar. Se você tiver carência comprovada, você pode comer no RU sem pagar. Pagar, né? E tem ajuda de custo, com carência comprovada de um salário mínimo. Pra você ver o que é educação em São Paulo, né? E assim, é a faculdade, bicho. Mas chegou lá, tinha que jogar o bichobol. É isso aí. Que isso? Eu participei dele. Que é isso? É até Ué, gente você que perguntar. tava com a lista aí, ué, Não, mas não sabe, é isso, não é isso, não é isso. O que era o que você ia falar? Não, o que eu ia perguntar era do futebol da... Ah lá, é o é bichobol, rapaz. Olha o que ele falou aqui, ó.
Mandaram eu perguntar sobre um jogo de futebol. Falei, é o bicho bom. Agora Isso é pesado, hein? O que é isso? Isso é pesado, isso não pode ao vivo, não. Esse tem que ser em off. Muda a engenharia, gente. Vamos voltar pra engenharia. Volta pra engenharia aí, Vocês estão moçada. dispersando. Muito. Faz aquela pergunta cabulosa aí, Ixi, Matheus. você quer que faça uma... Aquela Cabeluda. mesmo, cabeluda. Que o Polêmica. Cantimirei aguenta o tranco, moço. Tá, deixa eu pensar Lá aqui vem. rapidinho. Mano. Tá, Cantimiro. Ixi. Você falou que o CREA é um órgão que ele é fiscalizador, né? Sim. Só que nós, como engenheiros, quando nós formamos, e não só, até quando a pessoa que é velha de formar, é o único órgão que a gente tem de referência, órgão que tem um conhecimento nacional é o CREA. Você não acha que teria que ter uma mudança nesse sentido de ter só um órgão fiscalizador e sim ter um órgão que realmente nos auxilie, não que ajude no sentido de burlar a fiscalização, né? Porque a gente fala ajudar, mas um órgão que nos incentive a crescer no ramo e não um órgão que só cobre de nós, como o CREA faz. Não que ele esteja errado, ele tá certo em cobrar também. Cara, isso não existe em nenhuma profissão. Na verdade, o AB e Conselho de Medicina fazem, os outros conselhos fazem, tentando proteger o espírito de corporativismo, que é o que o CREA também faz ao cobrar RT, né? É dessa forma. Agora, fazer pelo profissional tem que ser a gente, a associação. Se o CREA não ajudasse a associação, aí eu não falava nada não. Pô, eu era um brigão. Agora, o CREA, toda vez que a gente tem demanda, esses tempos os agrônomos estavam extremamente grilados com o CREA aqui, porque os caras lá no campo, eles não fazem a fiscalização que eles fazem aqui na cidade. Na verdade, a gente quer que aperte mais a fiscalização aqui na cidade, né? Uhum. Que aí a gente... No campo faz também, ou não? No campo não fazem. Que jeito que eles fazem fiscalização lá? Eles vão muito nos cartórios para ver quem que tá com cédula de crédito, e aí aquela cédula de crédito eles fiscalizam. Uhum. Mas eles estão entrando com um sistema lá muito fodido lá, que é com mapeando tudo via satélite, trocando informação com... Eu sei que eles já tinham esse sistema aí em 2015 ou 2016, já tinha um só que lá. O negócio tá cada vez mais ajeitado, sabe? E precisa muito trocar informação, né? Eles têm uma reclamação, o CREA em si, uma reclamação com o Jataí por conta de falta do convênio de trocar informação com a prefeitura de Jataí. Eles querem isso, que a prefeitura passe para eles o que está tendo de obra. Aliás, não é nem isso que eles querem. Eles querem o cadastro imobiliário. O proprietário daquele imóvel. Por quê? Eles têm o fiscal, ele roda. Ele chega numa Se bem obra que não é lá, só isso, eles queriam outras coisas. Eu lembro na época que eles falam da engenharia social, que é um negócio que dá atrito. Eu acho que dava mais atrito nem o cadastro imobiliário, mas a engenharia social lá a gente até consegue resolver isso com eles. Mas o negócio que eles queriam é o cadastro imobiliário, para que quando chegasse numa obra e fiscalizasse, saber quem que é o proprietário daquele imóvel. Porque senão, onde que dá muito atrito é porque chega lá, ninguém sabe quem que é, principalmente a obra irregular. Aí não tem projeto, não tem o proprietário, ninguém fala nada, pergunta para um servente lá, fala, eu acho que é o Tonho. Quem que é o Tonho? Porque acabou que é dono da farmácia lá, não sei o quê. E o fiscal... vai ou ele autua errado, não autua quem precisava autuar, né? E por aí vai. Então é o que eles queriam, e isso ajudaria até a aumentar a arrecadação da própria prefeitura, porque vai obrigar esse pessoal a ir atrás de alvará, de regularizar o ISS, essas coisas todas que geram para a prefeitura. Tem que ter a fiscalização. Antes eu era bem ignorantão, né? Eu reclamava até da fiscalização.
Hoje eu já acho que tem que ter a fiscalização mesmo. Sem reclamar mesmo, já percebi isso. Não, Ele tem um rancorzinho. Você tem um ódiozinho no coração. Eu já que fui você bem- tem que curar esse ódio no Não, coração. hoje eu tô curando. Calma. Mas isso é falta de conhecer, de saber, Não, falta Na primeira conversa que nós fizemos aqui, né, na inauguração nossa, Eu já- Quase teve um Matheus corte aí. falou Caguei do até. CREA e eu falei, Matheus, não é bem assim não. O CREA, a função dele é Foi outra. quase que a gente teve É que porque- podar o podcast. Não é por isso que eu Que a falo. função dele é outra, né? E ele, assim, ele faz essa função, igual o Cantimir tá falando aí. Se nós não tivéssemos o CREA, aí era um mar de sem lei. Porque hoje o CREA vai lá e falou, ele olha pro imagem de satélite, aqui limpou o terreno. Vai lá e notifica. Opa, cadê o engenheiro dessa limpeza desse terreno? É porque vai construir, não é? Então, cadê a placa de obra? Cadê o engenheiro responsável? ligação provisória de energia, de É, água. Então, eles têm Então, assim, se não convênio com tivesse, tudo. aí, mas eu meu nunca amigo, é falei. que todo mundo ia construir. Eu nunca falei Agora- pra não ter o CREA. Eu falei que tinha que ter não, uma nunca forma de falou. incentivar os profissionais, não que- só cobrar. só que ele Que não- tipo de incentivo você acha que precisava ter? Dá Cara, um eu não exemplo sei. pra mim. Uma coisa que não seja palestra. Só outro, palestra. que outro, por exemplo? Incentivos, igual a Mútua faz. Incentivos ou de financiamento, ou de financiamento, tem de seguro, tem um monte de coisa assim. Você pode ajudar o engenheiro a começar a sua carreira. Aí botou E a você mútua é. Aí A né? multa é como se fosse um braço do CREA. Aí botou É, mas Mas aí o você tem CREA- que pagar outro valor pra... Aí você vai pagar lá pra poder ter o cadastro regular lá, né? Mas Mas toda... aquilo lá é um seguro, a mútua lá é aquele valor que a gente paga lá é. É micharia, irrisório, né? E é um seguro. Mas é um valor, né? Cara, Mas né, ele é um O- seguro que você faz. eu tô lá com um plano de previdência e tô com um veículo, consegui Financiado. financiar um veículo lá. O juro que a gente paga lá é muito bom. Eu também Então tô tem com- que Não, é, É a bom multa tem é que você- a gente você tem que pegou, prestigiar isso e divulgar, né? Porque tem hora que a gente fala, precisava ter um convênio aqui com a associação, mas a gente já tem, que é a multa, vocês já pagam por ele, já tem um monte de benefício lá pra gente buscar. E o CREA não poderia fazer isso? E já é dentro da multa, que é com Sem recurso do CREA. pagar um adicional, né? É, Aí é que é o... É uma questão assim, né, de custo, você tá falando, mas não é que já faz, né? Eu fico pensando no recém-formado, o cara que acabou de sair da faculdade, tá lá trabalhando, igual eu tava trabalhando com meu pai lá, fazendo estágio numa obra, trabalhando com meu pai lá no Galera Lanches. Não sei se você conhece lá o André. você é filho do André? Do André da Galera. Não sabia, não. Trabalhando lá e fazendo estágio em Olha, outra esse aqui não obra, é eu acabei de fácil, formar. filho E do aí? André. O que eu vou fazer? R$50 você ia pagar pra multa. 50 conto. E o restante que eu ganhava do meu pai aqui era pouco. Seu pai que é E o muquirana, CREA? hein? E o CREA mais R$600. O CREA pra recém-formado. Tem primeiro desconto de ano, 90% no primeiro ano. ano. Primeiro ano é 90%. É 90%, mas é um ano pra você Então, fazer Então, bicho, é isso. É aprender a cobrar. A gente tem que aprender a cobrar pra isso aí. Tem que fazer o nosso Aí orçamento. o cara pega um serviço, não põe nem o custo da RT. Pois é. Aí ele se lasca. Ô, Eu Cantimiro, defendo e cobro. aproveitando esse assunto aí, qual seria o cenário ideal, assim, um plano de ataque que a... Gostou, né? Plano de ataque. A gente usa essa palavra todo dia. Que a associação deveria fazer para voltar, aumentar a participação, de fato ter essa cobrança, se existe essa cobrança. Ó, é assim, Essa Zé. foi a... Ajudar o Cantimiro lá. Não, eu não sei... Não começa com isso. Eu não vou falar em relação ao grupo inteiro, mas eu acho que entra pelo grupo Entreliçados aí. Mas a gente tá... Assim, eu não sei como ajudar, mas... É o que assim, tiver- é porque... Cara, só de ir nas palestras já ajuda. É assim, o que Começa a é que ajudar, vocês né, querem que a gente faça pela associação? Ah, vamos fazer tal coisa, mas assim, não é põe só o Cantimiro pra fazer, não, porque o Cantimiro tá mexendo com um monte de coisa e aí
a presidência da associação é que abou todo mundo. Tá só eu lá sozinho, cuidando de conselho, de constop, de filho de casa, de aba 4. Então, eu tenho a sorte de ter o Lázaro lá, que cuida pelo menos dos eventos da associação, que se não fosse, não tinha era nada, né? Então, esses dias a gente está tentando até encontrar um pessoal de um clube aí, grande aqui em Jataí, para a gente tentar melhorar, fazer um convênio lá, para que pelo menos o associado tenha condição de pagar uma joia mais barata daquele clube lá. Bacana, né? Hein? Mas não é fácil, então tá indo eu caio em cima lá para ver se sai, porque é uma dos convênios, é uma das coisas, tem coisa demais pra gente ir atrás. O negócio é que assim, esperar que a gente vai, mas vamos lá atrás, igual essa história de fazer palestra nos meninos lá. O Igor se prontificou. A gente fez o desafio do ano passado. O Igor deu uma força gigantesca, não tem nem o que falar, porque ele veio lá do sul, então essa galera de lá tem essa mania. O que eu posso fazer para ajudar, né? Assim, o que a associação pode fazer por mim? Hoje, no estado atual, o que eu posso fazer para ajudar a associação? Quem que eu posso levar para dentro da associação? Vamos lá, vou juntar aqui no escritório do Bruno uns 15, 20 engenheiros aqui para você vir falar da associação aqui, explicar e tal. E aí, cada um correr atrás de alguma coisinha aqui, né? Mas você acha que isso de fato ia, por exemplo, falar do que no caso? De dar uma ideia, de participar? Por exemplo, a associação hoje lá dentro do Conselho de Desenvolvimento. Cara, esse Conselho de Desenvolvimento em Jataí ainda é um pouco incipiente, mas é muito forte. É muito forte. O de Rio Verde é fortíssimo. Fortíssimo. Tava dando... Manda e desmanda lá. Tava dando pitaco agora na história da negócio de reforma tributária. É mesmo? Vixe, na esfera federal já estão... Lá em Rio Verde tem deputado federal e aí pondo pressão nos deputados para votar assim assado. Porque o CODER já é um Conselho de Desenvolvimento, no caso é de Jataí, e tem o DERV que é de Rio Verde. Isso. Ele une uma associação, né? Associação de associações, de entidades. Isso. Né? Pra você ter ideia, aqui em Jataí Associação de Engenheiros, CDL, OAB, Sindicato Rural, né? Uma colaboração de São 23 entidades. Aí quando você une as associações, você forma uma associação mais forte ainda. Com mais você tem representatividade da sociedade inteira. Você pode, às vezes, assinar um documento que vai para o Congresso. Sim. Né? Para aprovar uma lei. A Câmara de Vereadores está lá dentro do CODER, a Prefeitura Municipal está lá dentro com um punhado de secretarias. O CODERV, hoje ele é um poder quase que igual, maior do que digamos, de Câmara de Vereador de Rio Verde. Já ouvi falar mais isso. ou menos. Mais ou menos pau a pau ali, ó. O poder que tem de atuar, né? De atuação. Ó, pra você ter uma ideia, eles lançaram um projeto lá que, na época da Enel tinha feito uma norma que valia para onde ela atuava no Brasil, não era só em Goiás, não. Que os empreendimentos, quase todos, o cara tinha que fazer uma subestação na frente Eu lembro dessa conversa aí. Uma subestação caríssima. Uma subestação europeia, digamos assim. Um negócio assim de Dubai. Para alimentar com a proteção, não sei das quantas, lá. E aí o CODERV tomou frente de brigar com isso, levou o Vitor Gaiardo para lá, e eles mudaram a norma da Enel no estado de Goiás para isso. Já ia implantar esse esquema. Daquilo mudou para todo mundo no estado de Goiás e dali saiu para as outras entidades da Enel. Então, aquilo lá ia ferrar com todo mundo, né? Não, se já é difícil o cara conseguir uma liberação de carga num comércio que ele abre aí, igual a gente já teve supermercado que ficou meses
funcionando no gerador a Churrascaria. diesel. Churrascaria. Em Rio Verde nós teve aquele açaí. Em Rio Verde ele ficou meses funcionando lá com óleo diesel. Porque não tinha liberação de carga. Diesel? Minha amiga, diesel e energia solar. Junto. Né? Então, é assim. Então, o que isso tem a ver com a EAGA? Quase toda demanda lá, a gente tá junto, sabe? A gente tá... E eu participo demais lá do Codeja, e isso tem tomado meu tempo muito para não conseguir dedicar para a associação. Precisava hoje tá outras pessoas à frente da associação. A associação tá redondinha, tá com dinheirinho em caixa lá, porque a gente faz os eventos e tal, temos despesas, né? Despesa contábil, tudinho. Quero contratar uma secretária, vou fazer uma campanha de divulgação. À medida que eu estou capitalizando, eu vou começar a fazer propaganda aqui na cidade para que o cidadão jataiense comece a enxergar o engenheiro, né? Nós estamos aí com esse parque tecnológico que está vindo para Jataí. Isso é um advento fantástico, cara. Isso tem a capacidade de mudar a história dessa cidade, né? E eu não vejo como aquilo lá fica sem engenharia tomando frente de cabo a rabo, engenharia, agronomia, né? Então tem muita coisa lá pra gente. A gente tem que abraçar isso, que eu vejo Jataí como um polo de engenharia regional ou estadual fudido, sabe? A gente tem condição de fazer isso aqui. Então basta a gente querer ser protagonista dessa história aí. É nós que temos que tomar frente disso, não esperar. Que pode fazer para mim? Não, nós precisamos fazer. Então agora já pegando esse gancho aí, vou parabenizar essa iniciativa da EAGA, porque assim, para mim foi a única coisa assim que mudou mesmo o estigma de engenheiro desunido no Jataí, porque aquele grupo lá, por mais que tenha muitas brigas lá, eu vou começar a teclar uns trem muito doido lá. Não, agora acabou, passou a política. Passou a política. Agora é todo mundo amigo, paz e amor. Paz e amor e tal. Eu queria saber de você, assim, eu que acabei de mudar para Rio Verde, o que você falaria para me ajudar, vamos dizer assim, a começar esse processo de revitalizar a EAGA de lá. A associação. Procurar, né, esse pessoal, a gente pode te ajudar a procurar lá. E assim, buscando e chamando, telefoninho mesmo, ô fulano, estamos aqui e tal, porque todo mundo reclama, porque é desunido, ninguém faz nada. Então aqui, ó, eu tô me colocando aqui para começar a revitalizar a associação. O pessoal de Jataí tá junto comigo aqui, né? Lá tá legal, o negócio tá cada vez mais mais forte, a gente tá colocando a associação de lá para rodar e a gente está conseguindo, a gente está indo para dentro do CREA, né, tem uma plenária lá de entidades que tem poder de voto lá. Então assim, são acho que umas 8 entidades lá, esse sindicato dos engenheiros tem uma ou duas associações só de engenheiros lá, acho que uma de Tumbiara e uma de Catalão, alguma coisa assim, eu não tenho certeza. E a de Jataí vai entrar para isso lá. O que é isso? É tudo que a gente falar assim, a gente não concorda, não quer com o CREA, a gente tem condição de votar e mudar isso lá. A gente tem, desde que esteja de acordo com a parte legal, a parte de estatuto de uma autarquia federal, que é o CREA, né? A gente pode mudar o que tiver lá para nos atender. A gente precisa de mais fiscalização que não. A gente não quer nem que fiscalize aqui mais, porque isso não está, né, na parte legal. Né? Porque você tem que fiscalizar. E está pouquíssima fiscalização. Até mais. Até mais. Eu acho o seguinte, nós como profissionais, né, nós temos que cobrar do CREA que fiscalize. Aí a gente fazer a nossa parte. Quando a gente fizer a nossa parte, não tem por que reclamar do CREA. Nós tem que pagar a anuidade dele. Fez uma obra, recolheu RT, pôs placa, né? A maioria de nós nem fazemos isso. Você se formou em 1998. Isso. Esses dias.
Quando eu nasci. Se você... Pois é, eu sei agora, hein? Se você... Em situação hipotética, você está se formando agora, final de 2023, né? Porque você tem todo esse conhecimento aí, desde 98. O que você faria hoje? Assim, qual o campo da engenharia civil? Tô brincando. Fala isso Que não. isso é Qual o campo da engenharia? Qual o campo da engenharia civil que você hoje você fala assim, você iria, você fala assim, qual que é o campo? Agora morreu. Agora morreu mesmo de verdade. Bem na hora da minha pergunta de estupor. Fala galera, tô passando aqui no final desse episódio pra avisar que vai sair parte 2 desse vídeo. Deu uns probleminhas técnicos aí, mas vai sair a parte 2. Então fica ligado que na próxima semana já vai estar a parte 2, tudo certinho. E confia que o episódio tá bacana demais.